E sobre os impactos do governo Biden para o agro brasileiro, agora a gente vai falar ao vivo com o coordenador do Centro Insper Agro Global, Marcos Ianchi. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer recebê-lo aqui no nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Ótimo estar com você e com todos os telespectadores para falar sobre esse momento super importante da eleição do Biden e agora da sua posse. Exatamente. A minha primeira questão, o que ficou muito claro ali no discurso de Joe Biden foram 3 pontos muito importantes e fundamentais. O ponto da volta da democracia, o ponto onde ele fala de união, quando não há aquela divisão de estados azul ou estados em vermelho, e também ele fala desse posicionamento de novas alianças. Esses 3 pilares realmente é o que a gente pode entender que vai permear aí o futuro do governo Biden, né? O que mais te chamou a atenção, professor? Bom, eu acho que a eleição de Biden reforça a continuidade da democracia americana, que todos nós sabemos é das mais bem implantadas, das mais antigas, das mais sólidas. Acho que isso foi super importante para o mundo ocidental, né? Principalmente depois daqueles manifestos e tal, mas isso vem lá com a trajetória de sempre, né? A questão da união das áreas em vermelho e áreas em azul, eu sou mais cético, sabe? Eu acho que o mundo está num momento de polarização terrível, nós também estamos aqui no Brasil, e eu não vejo hoje muita saída não, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil para ele conseguir unir o país, mas vamos torcer para que isso aconteça, né? Porque os americanos são uma espécie lá de referência para o mundo em sua democracia, e é muito ruim ver os americanos divididos, né? E é muito ruim também ver aqui o nosso país como está. A terceiro ponto, eu acho que é realmente uma grande diferença agora com o Trump, porque o Trump ele tinha a sua política de America First, né? E com isso ele saiu da parceria Transpacífico, ele rejeitou os acordos na Ásia, ele reviu o NAFTA, ele atacou a China, mas também atacou vários amigos, ou seja, ele deu prioridade ao seu público interno e se afastou da concertação internacional. Eu acho que o Biden agora retoma esse papel que os americanos tiveram desde o final da Segunda Guerra na concertação. Você veja que ele já anunciou no primeiro dia o retorno à Convenção de Paris, o retorno à Organização Mundial de Saúde. E eu acho que para o agronegócio, o ponto mais importante de todos é o que o Biden fará em relação à Organização Mundial de Comércio, a OMC, né, que é super importante para o agro, que exista um tribunal de solução de controvérsias ativo. Eu acho que o Biden vai ter dificuldade para nomear juízes também, mas eu imagino que pelo menos o diálogo vai se ampliar, o diálogo sobre a reforma da OMC e também o diálogo sobre clima, porque tudo indica que o tema do clima ligado com o comércio vai para a OMC com muita força agora nesses próximos tempos. Então é muito importante que a gente participe dessa nova concertação e que a gente participe da construção de regras, né, que sejam positivas para o nosso agronegócio, principalmente, né? Então, eu acho que isso é positivo, mas exige das leis já aqui dentro que a gente mude de postura e participe mais ativamente das instituições internacionais e, principalmente, faça a lição de casa na questão climática. Pois é, Marcos. Inclusive, a gente já falou em outras oportunidades, né, sobre a questão do multilateralismo e como que os Estados Unidos agora, né, deviam se posicionar frente a esse novo governo Biden, o que não aconteceu, né, de fato, que a gente observou aí nos anos anteriores. E, obviamente, agora vem sim forte essa nova agenda ambiental que muitos especialistas já veem aí bastante fortes e precisos, né, quanto a essa questão. A gente acabou de ver, por exemplo, o professor Roberto Rodrigues também falando muito sobre isso, ou seja, a gente tem esse ponto de atenção. Obviamente, a gente tem exemplos muito significativos aqui no país, como o modelo de biocombustíveis, né, do etanol. A gente tem agora em março mistura do B13, né, então aumenta de 12 para 13, o biodiesel no diesel, ou seja, não basta fazer, né? Tem que saber também ter esse diálogo, digamos assim, diplomático, né? Lá fora e em ambientes aí externos que também nos colocam à prova, Marcos.
Não, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, eu acho que na questão ah, ligada a clima, né, que é bem mais amplo do que desmatamento, né, o Brasil tem uma agenda relativamente negativa lá no desmatamento, porque a gente tem o desmatamento ilegal acontecendo, que é grande e que é, digamos, 98% do desmatamento hoje é ilegal. Então nós temos que aplicar a lei aqui no Brasil, temos que resolver esse problema, que é o problema que a gente sofre hoje, a pressão da União Europeia, mas agora também do Biden, lá do governo Biden, e eu acho que futuramente da China. Então a gente vai ter que resolver esse problema. Mas quando a gente olha, como você disse, a questão climática mais ampla, eu vejo muito mais oportunidade do que ameaça, né? Você mesmo acabou de citar o caso da nossa matriz energética limpa e renovável, lá com biocombustíveis. Eu diria que as 2 safras por ano, 3 safras por ano, integração lavoura-pecuária, o plantio direto, a redução das pastagens degradadas, o plano ABC, a agricultura de baixo carbono, o próprio Código Florestal, quando ele exige as reservas legais. Eu acho que tudo isso são elementos que o Brasil tem, que são únicos, quase todos, que tem a ver com a agricultura tropical e que a gente tem que valorizar lá fora. Então temos que resolver a lição de casa aqui dentro, lá no desmatamento, mas temos também que atuar na concertação internacional, principalmente no tema de energia, né? Que é onde a gente tem uma história muito positiva de renováveis e de biocombustíveis. E aí eu acho que tem uma notícia muito boa, que é a nomeação do Tom Vilsack, ex-governador de Iowa, ex-USDA, né, que é o Departamento Agrícola lá dos Estados Unidos, durante 8 anos no governo Obama. Portanto, é uma pessoa que conhece profundamente a agricultura, que já entra jogando e é um grande admirador dos biocombustíveis. Então, eu acho que com ele a gente poderá ter um bom diálogo em relação à presença do etanol de cana, do etanol de milho e mesmo da segunda geração lá de celulose no mundo, sabe? Acho que é uma das grandes alianças que podem ser construídas nessa área, né? E eu acho que a própria presença do John Kerry, ex-candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos em 2004, que foi governador, que foi secretário de Estado, né? Foi senador lá por Massachusetts, é uma pessoa super experiente em clima, negociou o Acordo de Paris. Eu acho que vai ser interessante também que a gente tenha essa aproximação. Então, eu acho que ele formou um gabinete de pessoas profissionais que estão exatamente em linha com esse discurso que ele fez ontem e que eu acho que para o Brasil é uma oportunidade que tem que ser aproveitada no sentido da gente mudar o disco, né? E fazer essa aproximação com esse novo governo. Exatamente. Então, na sua avaliação, houve sim essas escolhas, né, essas figuras, essas representações muito positivas aí no âmbito do governo, em linha para realmente seguir e, claro, implementar tudo o que foi falado logo ali na cerimônia de posse. Agora, obviamente, a gente precisa fazer uma costura aí nesse âmbito mais político, né, entre governo Bolsonaro e Biden. Quais são esses grandes desafios, professor? Olha, eu acho que o desafio maior é entender que a concertação internacional vai ser retomada, né? O governo brasileiro estava muito alinhado com o Trump, nesse isolamento que o Trump fez, como se a gente pudesse fazer uma espécie de coalizão com os Estados Unidos contra a China e contra outros países. Eu acho que esse discurso não faz sentido, nunca fez sentido, mas agora faz muito menos, né? O que eu entendo é que a gente tem que se encontrar nas instituições internacionais, reforçá-las, porque o agronegócio precisa de regras claras para subsídios, para a questão sanitária, né? Para a redução das barreiras ao comércio, tanto barreiras tarifárias como barreiras não tarifárias, a questão climática agora que vai entrar em discussão lá na OMC. Quer dizer, eu acho que a gente tem que participar ativamente como um grande player que somos em agronegócio, dessas concertações, seja na Conferência do Clima, seja lá no G20, né, que é um outro fórum importante que a gente tem, seja lá no BRICS, onde a gente se encontra com a China, África do Sul, Índia, e lá na OMC. Quer dizer, eu acho que agora volta esse jogo, que é o grande jogo que os americanos jogaram desde o final da Segunda Guerra, né? Então, me parece que esse é o principal recado. Temos que participar disso e temos também uma grande agenda com os Estados Unidos em agronegócio, uma agenda bilateral, que não é tanto em comércio, porque nós somos concorrentes dos Estados Unidos no mundo, né? O mercado americano para exportação é 8 vezes menor do que o mercado chinês hoje, né? Então não é um grande mercado.
mas a gente pode desenvolver atividades com eles em questões como segurança alimentar global. Somos os 2 maiores exportadores de commodities do mundo. Nessa questão lá do reforço do multilateralismo que já falamos, todo o tema de inovação, de pesquisa, de agricultura 4.0, de biotecnologia, a questão de bioenergia, já que temos os 2 maiores programas de biocombustíveis do mundo, e mesmo a comunicação em defesa de tecnologias intensivas em capital, como nós temos aqui no nosso centro-oeste, e eles também têm lá no meio-oeste deles. Ou seja, temos uma história muito parecida na evolução do agronegócio, né? E temos muito a cooperar, principalmente em relação a terceiros países. Maravilha, então. Muito obrigada. A gente entendeu que fica, obviamente, essa questão de oportunidades, tem as lições que a gente deve fazer aqui e, claro, retomada também desse multilateralismo. Muito obrigada, professor, sempre pela entrevista e, claro, a gente volta a se falar em outras oportunidades. Um ótimo dia. Muito obrigado, Renato, sempre à disposição lá do seu programa. Muito obrigado. Obrigada.